tua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Quebrantado o seu amor, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor.
reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar e derramar os seus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Toca o Espírito, abre os céus, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Se hoje eu partir, a morte não é o fim, o céu espera por mim. Se ainda demorar, meu Pai me guiará. Eu tenho tudo pra cantar, porque sou amado, fui encontrado em Cristo salvo, não serei desamparado. Enquanto espero, sigo bem certo de que o céu já vive em mim. Angústia vou lembrar, aqui não é meu lar, o céu espera por mim.
Deus me guiará. Eu tenho tudo pra cantar, porque sou amado, fui encontrado, em Cristo salvo, não serei desamparado. Enquanto espero, seguro bem certo de que o céu já vive em mim. Aqui vou cantando como lá na eternidade, onde as trevas não me encontram. Eu te vejo, meu Senhor. Eu cantarei como um filho que venceu a enfermidade, que foi posto em liberdade. Cantarei que livre sou, sou amado, fui encontrado, em Cristo salvo, não serei desamparado. Enquanto espero, seguro bem certo de que o céu já vive em mim. Canto santo, santo, minha alma canta santo. Vem o céu na terra dentro de mim. Cantamos. Cantamos santo, santo. A igreja canta santo. Vem o céu na terra dentro de mim. Cantamos santo, santo. A igreja canta santo. Vem o céu na terra dentro de mim. Cantamos santo, santo. A igreja canta santo. Vem o céu na terra dentro de mim. Canto santo, santo. A igreja canta santo. Vem o céu na terra dentro de mim. Olá, Igreja do Senhor Jesus Cristo. A doce paz do nosso Senhor para todos. Que recebo da parte do Senhor, da parte de Deus, uma noite de paz, de bênção, um domingo abençoado para você e para sua família. O meu desejo é que a gente possa estar indo conforme as esperanças de Paulo, quando ele diz que prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Que possamos estar prosseguindo com esse mesmo sentimento, prosseguindo para o nosso alvo, os nossos objetivos, os nossos propósitos, pois a nossa propósito de vida aqui na Terra, a nossa existência aqui, ela tem como único objetivo manifestar a glória de Deus,
essa carta aberta de Deus e do Senhor Jesus Cristo para a humanidade, para todos, e que possamos estar, assim, prosseguindo para esse alvo, para esses objetivos de Cristo Jesus, independente das circunstâncias e às vezes, ou por que não sempre na contramão do mundo. A nossa carreira, a carreira de um cristão, a carreira daqueles que vivem por fé, que querem ver as mudanças internas, verem as mudanças do reino de Deus sobre a nossa esfera. Muitas vezes nós nos deparamos, nos confrontamos com fatos na nossa existência que faz com que nós estejamos na contramão. Mas o importante é que esse nosso caminho, essa nossa carreira, sempre vai ser para frente e para cima, sempre para um nível mais elevado e mais alto no nome do Senhor Jesus Cristo. Que possa haver cura na tua vida, cura no teu lar, e recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo que toda enfermidade seja anulada, sejam colocadas por terra, que haja cura, que haja paz, que haja esperança, que haja tranquilidade no teu coração. Vai um abraço apertado e um beijo no coração de todos os nossos irmãos aqui no Brasil, no exterior, que o Senhor possa estar abençoando rica e poderosamente. E estamos aí pelas misericórdias do Senhor, estamos de pé pelas misericórdias do Senhor, estamos caminhando, estamos esperançosos de tempos melhores, entendendo que continuamos sendo carta de Deus aberta para esse mundo, carta de Deus aberta para a nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, na nossa caminhada, no nosso prosseguir, nós temos a compreensão de que os dons, os ministérios, daquilo que o Senhor inseriu em nossas vidas, eles estão sendo manifestados, independente dos nossos recursos humanos, independente daquilo que muitas vezes questionamos ou pensamos. Você e eu, nós somos instrumentos de Deus para essa geração, somos a carta de Deus aberta, somos vasos do Senhor, independente daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que você pensa, o Senhor, ele vai estar sempre manifestando a glória de Deus, a glória dele nas nossas vidas. Eu quero te convidar para que você abra a tua Bíblia, que a gente possa estar partilhando de um texto bíblico que está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 11. O texto bíblico ele diz assim, Marcos capítulo 11, e vamos estar lendo 3 versículos, Marcos capítulo 11, 12, 13 ou 14. Nesse domingo de paz e de bênção, a palavra de Cristo nos diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. O verso de número 14, ele diz assim: então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Chama a tua atenção, mais uma vez, para a parte B do versículo 13, e ele encerra assim: aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Que o Senhor possa estar te abençoando por essa leitura, a leitura da palavra de Cristo, que essa palavra possa ser luz, possa ser força para as nossas vidas, o nosso caminhar. E eu quero agradecer ao Senhor por esse privilégio, por essa grandeza de ter oportunidade de poder ter o acesso a esse livro, essa palavra, e estar compartilhando com a Igreja de Cristo em vários lugares nesse momento. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado porque tu és o Deus soberano sobre a nossa vida. Essa figueira que é mencionada aqui no texto, ela simboliza a vida de um cristão, ela simboliza a vida da igreja. Ela é uma representatividade da tua existência e da minha existência. E o texto ele
nessa narrativa, ele traz verdades, ele traz ensinamentos para o nosso caminhar aqui na Terra. A gente, quando percebe Jesus junto com os discípulos, junto com o povo, junto com a multidão, e a gente tem a compreensão de que ele estava saindo de uma aldeia para outra aldeia, de uma cidade para outra aldeia, e anunciando o reino de Deus. E com certeza essa atitude do Senhor Jesus se aproximar de uma árvore que produzia frutos, que tinha como significado, que tinha como propósito de existência produzir frutos. E quando a gente para pensar um pouquinho na figueira, muitos historiadores, muitos teólogos dizem que a figueira ela é símbolo de Israel, e ela tem toda uma representatividade para com a nação de Israel. A história de Israel em seus períodos, a gente traz aqui para o nosso período de existência, para a dispensação que nós vivemos, o período da igreja, a dispensação do Espírito Santo se relacionando com a igreja produzindo dons, a igreja através dos dons do Senhor, através dos ministérios, abençoando vida. Trazemos para nós essa simbologia de que somos árvores do Senhor nessa terra, plantados pelo Senhor, plantados para a justiça, plantados para abençoar, para fazer sombras para aquele sedento, angustiado das tensões da vida. Somos árvores para produzir frutos, e esses frutos servirem de remédio, servirem de alimentos. A figueira, ou fruto da figueira, o figo, a gente percebe a utilidade desse fruto, que vai além do alimento, né, degustado. Ele serve para medicamentos, ele enfim serve para ele tem uma utilidade diversa. Assim, são todos aqueles que são chamados pelo Senhor, são capacitados, todos aqueles que são revestidos da glória do Senhor nesse mundo. Então somos assim, somos na representatividade dessa árvore frutífera, do seu próprio fruto, das folhas. Então tudo há um propósito na tua vida. A tua vida, a tua existência, ela é cheia de significados e propósitos de Deus. Independente, voltamos a falar, que nós comentamos nisso, independente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, independente da circunstância que nós estamos vivendo, seja favorável ou seja adversária, você vai estar sendo representação dos céus aqui nessa terra. Você vai estar sendo uma árvore plantada pelo Senhor como justiça, seja na tua casa, seja onde você mora, seja onde você trabalha. Há propósito em cada significado da tua vida. E no texto que nós vemos, Jesus, ele, junto com aquele povo, a gente percebe na história de Cristo, nós percebemos pelos evangelhos, pelos livros históricos, que a palavra que ele emitia, os seus ensinamentos, eram tão grandes e tão poderosos, como nós já falamos aqui. Era o próprio Deus falando para o homem, era o próprio Deus satisfazendo as necessidades espirituais internas do homem e alimentando. Então aglomeravam-se pessoas, elas ficavam carentes, pessoas ficavam ali disponíveis para ouvir as palavras que saíam da boca do Mestre Jesus, ou melhor, do coração do Senhor Jesus. E era normal as horas serem estendidas, era normal o tempo passar, as pessoas não se aperceberem as suas necessidades, como de se alimentar. E Jesus, ele se utilizava muitas vezes do alimento físico como símbolo para poder trazer um ensinamento. Assim como nos pães multiplicados, os peixes multiplicados, agora ele faz um ensinamento, ele fala para aquele povo, ele fala para nós, para a igreja, através da natureza, através dessa árvore.
E quando ele se aproxima, porque diz o texto que ele percebe que havia folhas na figueira e se aproxima para que pudesse tirar algum fruto daquela figueira, que pudesse servir de alimento para ele. Interessante que pela configuração das figueiras, das oliveiras, o plantio dessas árvores lá no Oriente, eles obedeciam uma certa sequência por causa do período de se plantar, o período de se colher. Haviam sequências nessas árvores, e essa figueira, pela história, essa figueira não estava isolada num campo como sendo uma única árvore ali. Pela configuração, a forma deles plantarem ou lidar com a agricultura, essa figueira ela estava em meio a outras figueiras, próximos a outras oliveiras, outras árvores frutíferas. E segundo os historiadores, e o próprio Jesus ele afirma aqui, o texto diz que não era tempo ainda de se produzir frutos, não era tempo de ter figo, né? Naquela árvore, ter figos. O plantio ele era feito com uma certa configuração, e havia o tempo de se plantar, havia o tempo de se colher, havia o tempo de se esperar frutos. E no tempo dos frutos, no caso aqui a figueira, primeiro aparecem as folhas, e essas folhas, quando elas começam a ficar mais viçosas, ou a árvore ficar mais frondosa, é porque ali já existem figos. E no entender do povo, se a figueira ela aparenta folhas, e essas folhas podem ser avistadas ao longe, porque é algo exposto, é algo que causa admiração, tinha que ter figos. E pelos historiadores, essa figueira, no meio daquele canteiro, vamos dizer assim, no meio daquele jardim, no meio daqueles arbustos ali, ela era a única que estava manifestando que tinha frutos. Era a única que estava apresentando suas folhas viçosas, e significando que se poderia chegar próximo a ela e colher frutos. E o texto diz que era uma árvore que estava mentindo, né? A gente pode compreender dessa forma. Uma árvore que estava mentindo, estava apresentando algo que não era apresentar, fora do seu tempo. E quando Jesus ele amaldiçoou aquela figueira, dizendo que nunca mais nasça frutos da tua parte, ele estava trazendo uma sentença de poder, manifestando que Deus está sob o controle de tudo, de todos, inclusive da natureza, que ele controla tudo. E fica tranquilo, essa pandemia, esse processo que estamos vivendo, está debaixo do controle do Senhor. O Senhor em momento nenhum perdeu o controle também da natureza. Nós, como igrejas do Senhor, nós como árvores plantadas para produzir frutos, existe o tempo que aquilo que é de Deus, aquilo que é do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, existe o tempo que aquilo, e essas bênçãos, essas dádivas, elas são manifestas, aquilo que é espiritual é manifesto em forma de fruto ou de frutos. E esse tempo não está na minha alçada, não está na tua alçada. Esse é o tempo de Deus. Eu te chamo a atenção para mais uma coisa aqui, que é aquela árvore, ou as outras que estavam naquele canteiro, ou as outras que estavam naquele local de cultivo. Aquelas árvores, elas estavam obedecendo um processo da natureza, estavam obedecendo um ciclo natural. Numa figueira, por exemplo, ela tem um momento, um período do ano, que as suas folhas caem, elas não deixam de produzir frutos, as suas folhas não ficam mais na árvore, as folhas caem, e às vezes essa árvore, ela fica como se estivesse seca. A gente tem uma figueira, meu pai plantou uma figueira aqui no quintal,
E a gente pode observar que chega um tempo do ano que aquela figueira parece que já deixou de existir. Parece que ela está secando e vai cair. E no entendimento de alguns, para que essa árvore seca? Está seca, tem que ser tirada, tem que ser cortada. Mas o processo natural dela é que ela aparenta estar seca num período do ano e chega um momento que ela vai produzindo já os seus frutos e junto com as folhas saem primeiro e aí depois esses frutos começam a aparecer. É interessante que quando ela está se apresentando seca, parece que está infértil, parece que não tem mais propósito nenhum, a natureza ela continua ali com o seu ciclo natural, com a sua dinâmica, vamos dizer assim. A árvore está ali sem folha nenhuma, visivelmente sequinha, mas naturalmente, um processo que é invisível aos teus olhos, aos meus olhos, ele está acontecendo ali. E a gente teria que ter aqui alguém na área de biologia para estar explicando como é que é esse processo, mas a gente, na nossa limitação com relação à biologia, a gente pode entender que está acontecendo por dentro, as células estão vivas, estão em movimento, a seiva, a raiz está extraindo do solo, né, os nutrientes e a água a gente não está percebendo. Na nossa visão, está seca, mas ela está viva, está de pé e simplesmente ela está obedecendo o processo natural ou está sob o comando da natureza e não importa a ela se aquele processo ele é gradativo, se ele tem que obedecer a algumas circunstâncias como o clima. Glórias a Deus, eu trago isso para a minha vida e para a tua vida. Ainda que, aparentemente, ainda que a tua vida externa, ela não esteja demonstrando assim algum brilho, ou está faltando um brilho, alguém, ou ainda que você esteja passando por alguma dificuldade, eu esteja passando por alguma dificuldade, é interessante, a gente vai pensando, ainda que as igrejas físicas ou muitos templos hoje estão fechados e alguém pode pensar assim, mas acabou, extinguir, como a gente às vezes a gente ouve muita informação e alguém chega a falar assim, mas chegou o tempo de existência desse sistema. A gente ouve isso. Eu e você, nós somos igreja. E independente daquilo que esteja acontecendo de forma externa, porque nós estamos nessa terra, nós fomos levantados não para manifestar de nós mesmos alguma coisa. Eu não preciso, você não precisa ficar manifestando ou buscando recursos para dizer que nós estamos vivos espiritualmente. Eu não preciso, a gente não precisa manipular nada, a gente não precisa produzir folhas num tempo que não é para se produzir folhas, porque o fruto que Deus ou a semente que o Senhor, o fruto que o Senhor colocou na tua vida, aquilo que é espiritual, aquilo que eu não vejo, você não vê, aquilo que o mundo não vê, mas sentimos, e o mundo, quando isso é manifesto, o mundo sente e vive dessa experiência e é abençoado. Não depende da minha vida e da tua vida, não depende de recursos humanos ou políticos. Nós não precisamos nos vincular a nada. Nós, como igrejas do Senhor, não precisamos nos vincular a nada que não seja o reino dos céus. A gente não precisa de nenhum favorzinho, a gente não precisa de nenhuma mãozinha. O Espírito Santo não precisa de nenhum empurrãozinho para manifestar aquilo que é interno, aquilo que é espiritual e que no momento de Deus, no momento propício, no momento da vontade e soberania do Senhor, isso vai ser externado, isso vai ser manifestado, isso vai ser significativo, ou seja, o fruto que está na tua vida e na minha vida está lá dentro, ele está passando por um processo de Deus, os ministérios que o Senhor colocou na tua vida,
eles estão passando por esse processo, estão aí vivo. Você é filha, você é filho do Deus. Em momento nenhum o Senhor perdeu o controle, em momento nenhum o Senhor virou as costas para o seu povo, em momento nenhum precisamos fazer alguma coisa para mostrar ao mundo que nós somos igreja e que somos arautos do Senhor. Não, não, isso acontece naturalmente na minha vida e na tua vida. Seja com o templo com as portas abertas, seja com o templo com as portas fechadas, seja num momento politicamente favorável, ou seja debaixo de perseguição. A história ela é fantástica, ela nos mostra isso, que o momento que a igreja mais produziu frutos, que a igreja mais manifestou e abençoou e se expandiu, foram momentos de perseguições, momentos que não haviam templos, momento que não haviam folhas apresentando que, olha, ei, pode vir para cá, que tenho folhas, eu tenho frutos. Não. O momento que não existiam folhas, a figueira estava sem folhas, mas o processo natural de Deus estava acontecendo na figueira e abençoou vidas, abençoou famílias, abençoou nações. Isso é história, isso é fato. Eu e você, fica tranquilo, minha irmã, meu irmão, fica tranquilo, povo de Deus, que a nuvem preta está aí, que a dificuldade, estamos passando por dificuldades, mas continuamos sendo árvores de Deus plantada nessa terra por justiça dele, e o processo espiritual dele sobre a tua vida e a minha vida está existindo, está acontecendo. Fica tranquilo. Mas eu acho que eu não estou manifestando, ou eu estou falando pouco, ou eu estou cantando pouco, ou eu estou orando pouco. Não é por quantidade, não é por quantidade de palavras. A gente traz para cá, para o nosso exemplo, que a salvação do Senhor, a bênção do Senhor sobre outras vidas, ela não é por quantidade de palavras, não é por uma pregação longa, não é por uma homilia, vamos dizer assim, uma mensagem cheia de teologia, recheada de teologias e com um período longo, mas é pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala isso, que quando ele chega aos gentios, quando ele vai pregar, e a mensagem que ele trazia não era uma mensagem persuasiva ou uma mensagem cheia de conhecimentos teológicos, mas era, sobretudo, o poder de Deus. E a minha vida e a tua vida, ela é orientada pelo poder de Deus. Você continua sendo árvore frutífera, você continua sendo, a tua vida continua sendo significativa diante do Senhor. Fica tranquilo, fica tranquila. Estamos passando por esse processo, mas uma frase, uma palavra que sai do teu coração, um gesto, uma atitude, é fruto do Senhor, ainda que na aparência, na minha aparência e na tua aparência, a gente não esteja manifestando folhas, mas o Espírito Santo de Deus está influindo na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Você é fruto, você é bênção, você é alimento. Aquilo que está no teu coração é alimento, é remédio para essa geração, para a nossa geração. Receba a palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu coração como bênção, em nome de Jesus. Bênção de Deus para essa geração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar.
teus passos, a ti me rendo. Cristo, move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos, eu quero te convidar para estarmos orando nesse momento. Pai amado, eterno, nós te glorificamos porque Tu és o nosso Deus soberano, Tu és tudo sobre a nossa vida. Te agradecemos a forma maravilhosa e poderosa como o Senhor nos estabeleceu nessa terra, não para cumprir um propósito ou um significado que vá valorizar ou vai externar a nossa existência, mas obrigado porque é o Teu poder sobre a nossa vida, é a Tua glória. E sabemos que a Tua glória e o Teu poder, sabemos que os Teus propósitos, eles são revelados, eles são produzidos, são manifestos através do Teu povo, através da Tua igreja. Independente do momento que a Tua igreja possa estar vivendo na terra. Nós te louvamos por tudo que em momento nenhum o Senhor deixou de controlar as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Te peço por cada família, te peço por cada vida. Obrigado pelo dia de hoje, esse domingo de paz e de bênção. Que a paz que excede todo entendimento, ó Pai, que o Teu milagre possa estar chegando a cada lar, a cada coração, que vidas possam estar sendo salvas nesse momento através do poder da Tua palavra. Que não importa a forma como o mundo enxerga, Senhor, os Teus filhos, que ainda que na nossa compreensão podemos ser pequenininhos diante de qualquer quadro, diante de qualquer situação, ainda que na nossa visão limitada estamos sem folhas, mas o Senhor está gerindo, o Senhor está administrando a nossa vida e aquilo que é espiritual, aquilo que é natural no reino de Deus está acontecendo, ó Pai, na vida da Tua filha, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Continua abençoando, continua guardando, curando aqueles que estão enfermos, Pai, cessar, ó Pai, essa pandemia, ó Deus, em nome de Jesus, sobre o Brasil, sobre a terra. Entregamos em Tuas mãos todas as autoridades políticas, ó Deus, te entregamos em Tuas mãos o Teu povo, a Tua igreja, ó Deus, e as famílias, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo que produz esse fruto maravilhoso dentro de você, ser sobre a tua vida, tua família, sobre a nossa cidade, sobre a igreja na face da terra,
em nome de Jesus. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar em segurança. Uma excelente semana em nome de Jesus.